É tão bonito isso que o senhor contou, porque apesar dela querer muito ficar com o irmão e querer viver desses últimos tempos ali com ele, a regra não foi quebrada. A regra não Né? foi A regra não quebrada. foi quebrada. Apenas a graça e a providência de Deus permitiu que eles ficassem mais tempo de uma coisa, de um efeito extraordinário, no caso a chuva e tudo mais. É bonito a gente entender isso, né? É tanto quando você vai estudar a moral da igreja, por exemplo, há uma regra que ela nos faz, é a lente que nos faz ler toda a moral da igreja. O amor supera toda a justiça. Então, quando você ama, você leva a liberdade, quando você ama, você supera as limitações, quando você ama, você aponta aonde está errado, aonde está a verdade, e aí você vai caminhando. E Santa Escolástica é essa santa que nos dá esse dinamismo, né? Na vida religiosa, na vida consagrada, que se você ama de fato, se você está buscando a vontade de Deus, nessa radicalidade do batismo, que é uma frase que eu sempre estou repetindo aqui, porque é uma frase dos padres do deserto, né? Vida consagrada é radicalidade do batismo, é a decisão de você viver a radicalidade daquilo que você assumiu diante da pia batismal. Eu acho que essa relação da regra com o amor, ou com, enfim, entender o momento de cada situação, eu acho que tem a ver com algumas passagens do próprio Jesus no Evangelho, né? Sim, Por com exemplo, quando ele curou alguém certeza. no dia de sábado, né? A gente pode entender, não era dia de fazer isso, ora, mas qual é Quando o ele se problema? deixou tocar, né, pela prostituta, que chega até ele, lava seus pés. Quando ele toca no leproso, nossa, a gente quando olha, principalmente os 4 evangelhos, né, essa vivência de Jesus, essa vivência do amor que sempre vai além, sempre vai além. E é interessante que São Bento ele tem uma frase, aí eu falava isso no primeiro bloco, né? Nada antepor ao amor de Cristo. Ou seja, quando você não coloca nada diante do amor de Deus, nada diante de Cristo, é esse amor libertador, né? Esse amor que nos impulsiona, esse amor que nos dá a liberdade, esse amor que nos faz ser gente. Isso é fundamental, isso é lindo. Muito bem. Bom, é impossível falar de São Bento sem pensar na questão da medalha, na oração de São Bento. Antes da gente falar propriamente dito da medalha, né? A gente vai depois voltar ao assunto da medalha. Mas São Bento, na própria oração dele, queria que o senhor contasse para a gente, começasse a contar para a gente, como é que essa oração nasceu e qual é essa relação que a gente tem com a figura de São Bento, com a figura daquele também que expulsa o mal, o exorcismo. Mas antes da gente falar propriamente dito de São Bento enquanto exorcista, rapidamente, para a gente encerrar esse bloco, padre, eu queria que o senhor explicasse para a gente, porque um assunto está ligado ao outro, porque a devoção popular está relacionada à oração de São Bento, a medalha de São Bento, numa luta contra o mal. Ok. Mas qual é a diferença entre o exorcismo solene que um sacerdote faz, na qual não é qualquer sacerdote, precisa ser autorizado pelo bispo, depois de uma constatação séria que aquela pessoa não sofre de outras doenças mentais. Aliás, o senhor é a pessoa indicada para isso, porque além de padre, o senhor é psicólogo. Então, qual a diferença desse exorcismo solene que a igreja faz com um sacerdote que age em persona Christi, né, na pessoa de Cristo, de outras orações para a gente pedir a libertação do mal, né, as chamadas orações de libertação. Explica para a gente rapidamente isso, nesse momento, por favor. Isso é bem claro, no seu comentário você já está indicando isso, né? O grande exorcismo, o exorcismo solene, o sacramental que a igreja tem, que há todo um ritual, há todo um ponto a ser seguido, né? Principalmente pelo padre autorizado, geralmente em cada diocese tem um exorcista, ou seja, é específico a função do padre ordenado, né, do ministro ordenado para exercer esse exorcismo. Agora, nós podemos fazer várias orações de exorcismo. O Pai Nosso é um grande exorcismo. O próprio Jesus vai dizer, né, livra-nos do mal. E quando você pega o catecismo e vai estudar o Pai Nosso, as 7 preces do Pai Nosso, meu Deus do céu, que grandeza é, livra-nos do mal. Às vezes a gente fica pensando, nossa, mas que mal é esse? A oração do Pai Nosso é uma grande oração de exorcismo. A Ave Maria é uma grande oração de exorcismo, a via sacra, os sacramentais quando você utiliza, né, a água benta, o sal exorcizado, a cruz, a medalha, as medalhas, não só de São Bento, mas de Nossa Senhora, tem um grande poder de exorcismo. O sinal da cruz, eu sempre ensino isso para os meus paroquianos.
Nunca saia da sua cama, nunca saia de casa, nunca faça algo sem fazer o sinal da cruz. Porque quando rezamos o pequeno exorcismo ou o exorcismo de São Bento, né, a cruz sagrada seja a minha luz, eu estou me revestindo de um grande exorcismo, né, que é a cruz. Ou o sinal da cruz completo, né, pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos, que muitas vezes a gente vai deixando de lado e não faz esse sinal da cruz. Então, vamos sempre apontar essa dimensão, né, para um exorcismo solene ou um caso de uma possessão, de uma coisa mais grave, específica, o ministro ordenado. Mas no nosso cotidiano nós podemos afugentar. Até uma música, você cantando, você pode fazer um grande exorcismo, né? Aqui eu recomendo, não sei se nós vamos ter um pouco mais de tempo, mas até quando nós participamos de determinadas orações ou formações, eu sempre indico isso. Tenha o hábito de colocar boas músicas em casa, né? Para, a gente diz assim, saturar o ambiente. Uma música de um canto gregoriano, uma música de louvor, de oração, porque o ambiente ele vai sendo purificado pela música. Santo Agostinho diz, quem canta seus males espantam, né? Então também é uma forma de exorcismo, também é uma forma de libertação. Então, quando nós olhamos os sacramentais, ou essas orações, conhecida de nós todos, né? Esse livro que espero que você ganhe, Nossa Senhora do Desterro, é uma grande devoção de libertação, né? Nossa Senhora do Desterro, desterrai e não demorai. Ora, eu estou pedindo a Deus que me liberte de todo o entulho que Satanás colocou na minha vida, de todas as amarras, de todas as prisões interiores. Então, um grande sacramental que você tem para exorcizar também a sua casa, a sua vida, seu trabalho, né? A oração do Santo Anjo, a oração de São Miguel Arcanjo. Quando você tem as imagens, né, de Nossa Senhora, de São José, de São Miguel, de São Bento, são instrumentos grandiosos de exorcismo. Ou seja, todo batizado pode, então, recorrer à oração de São Bento, pensando, então, em libertação, em pequeno exorcismo, como o senhor disse, porque é muito diferente do exorcismo solene que o padre, o ministro ordenado, que é o sacerdote, vai fazer em algumas ocasiões específicas, que também não é uma coisa que a gente encontra em qualquer esquina, viu, gente? Se a gente fosse falar sobre exorcismo, nós precisaríamos de um programa inteiro para falar sobre possessões, dominações, né? Lugares infectados, contaminados. Seria aqui um vasto assunto, desde separar do lado espiritual, do lado psicológico, da doutrina da igreja, como surgiu, se ainda tem ou não. Aí seria um leque de situações que daria um programa inteiro. Dou como sugestão. Fica a dica para os nossos amigos telespectadores, que em outras ocasiões nós já tratamos desse assunto, exorcismo, aliás, em 2 programas. Fica disponível no site da Rede Século XXI, no site rs21.com.br. Clicar em programa Eclésia, estão todos disponíveis os programas lá, inclusive esses relacionados ao exorcismo. 2 programas que fizemos com o Padre Guido algum tempo atrás, explicando e entendendo um pouco mais sobre o exorcismo, tá certo? Bom, sobre a oração de São Bento, como ela foi formada, o padre vai explicar pra gente no próximo bloco. E também como chegou a medalha. Será que foi o próprio São Bento que inventou essa história da medalha ou veio depois? A gente vai saber sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já já.